Olá, pessoal, boa tarde. Bem-vindos aí a mais um webinar da Academia Votorantim. Hoje a gente está aqui no Festival de Carreira, é uma semana para quem está participando aí do primeiro webinar, é uma semana repleta de conhecimento, que está sendo promovida pela Votorantim e suas investidas. Hoje a gente está aqui nessa uma horinha para falar de como mandar bem em uma entrevista de emprego. Então, é um tema bem divertido aí para a gente falar, para mim, para o Jimmy, que esse é nosso dia a dia. E para os candidatos, né, um momento muito desejado para as pessoas, né, chegar até uma entrevista de emprego. Então, é tão desejado e tão intimidante ao mesmo tempo, né? Geram dúvidas, geram ansiedades, como sair bem, como se portar em uma entrevista, o que fazer antes, o que fazer depois. Então, a gente vai passar essa uma horinha com vocês dando super dicas aí para o dia a dia de vocês, para quando vocês se depararem com uma entrevista. Eu sou a Camila, sou coordenadora de RH na Votorantim Energia, estou na empresa já faz um ano, mas tenho toda a minha história profissional voltada para a área de recursos humanos, né? Tenho mais de 10 anos aí em RH, em mais diferentes empresas, diferentes setores, e vai ser um prazer compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência aqui com vocês. Convido para se apresentar meu colega que vai dividir aqui comigo essa uma hora. A gente vai bater um papo com vocês. Jimmy, com você. Bom, boa tarde, Camis. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Primeiro, agradecer aí toda a organização da Academia Votorantim, de todas as empresas envolvidas, o apoio do Instituto Votorantim. Essa foi uma iniciativa que nasceu de uma provocação do que a gente chama aqui dentro da empresa de desafio voluntário. A ideia é que a gente possa compartilhar um pouco do nosso conhecimento, do que a gente faz no dia a dia, para ajudar as pessoas a olharem de uma maneira crítica para a carreira delas. Então, como a Camila disse, é um prazer para a gente, porque é o nosso dia a dia, e aqui eu acho que é a oportunidade da gente poder tentar hackear como funciona o processo seletivo, e para quem participa de entrevistas entender como que é essa dinâmica do outro lado, né? Eu também sou administrador, tenho uma carreira desenvolvida toda na área de RH, trabalho há 15 anos em RH, 10 deles dentro da Votorantim e das suas investidas. Atualmente eu sou coordenador de desenvolvimento humano, que é o nome bonito que a gente dá aqui na Votorantim, mas é um coordenador de RH, e toco frentes de atração, de seleção, de portas de entrada. Então essa é a minha rotina faz bastante tempo. Então a gente vai ficar tocando bola aqui, trocando uma ideia, e é importante que vocês mandem perguntas, porque facilita muito para a gente aqui desenvolver o tema. Camis, me diz uma coisa. Antes de chegar na entrevista, acho que a gente precisa se preparar. E como é que faz isso? Como é que você acha que as pessoas se preparam? Quem chega melhor para falar com você? O que você acha que essas pessoas fazem de fato para chegarem no momento da entrevista? Acho que a primeira coisa, Jimmy, acho que a gente se depara no dia a dia, né, que as pessoas acham que uma entrevista começa na hora da entrevista, muito pelo contrário, né? Então, o quanto é importante as pessoas se prepararem para aquela entrevista, né? Então, quando a gente muitas vezes tem naquele primeiro contato com o candidato, a gente liga, então, você se candidatou para a vaga X, a gente percebe que as pessoas não se lembram que se candidatou, que vaga mesmo que você está comentando, que empresa mesmo. Então, quão importante é você tomar cuidado como você se aplica, lembrar dessas posições na hora que o recrutador entrar em contato, e o quanto que a gente se prepara para aquela posição, né? Acho que minimamente antes de você ir para uma entrevista, você tem que se preparar, ler a descrição da vaga novamente, relembrar um pouco, né, o que é a empresa, o que essa função faz. Então, acho que minimamente as pessoas devem fazer isso na hora de buscar e na hora de ir para uma entrevista em si. Acho que tem algumas outras dicas que a gente lista aqui, que são itens básicos que você pode fazer na hora dessa preparação, né? Então, como pesquisar informações sobre a empresa, então, no site institucional dela, um site bem bacana que vocês podem ver informações tanto da empresa quanto dos comentários de colaboradores, até para vocês sentirem a cultura, de como que eles
vivenciam o dia a dia é o Glassdoor, tá? Então, é um site que traz essa descrição da empresa. Às vezes, tem pessoas do mesmo cargo que você está aplicando que deixou comentários, então você consegue ver um pouquinho do comentário daquela área em específico, né? Questões de salário. Então, esse site é bem completo. O contato também, então, às vezes você tem um amigo que trabalhou nessa empresa, que trabalha nessa empresa, então procura, relembra um pouco se tem alguém que já trabalhou naquela empresa, uma posição similar. É importante, de repente, dentro do próprio LinkedIn, você buscar a empresa, às vezes já traz pessoas que trabalham naquela empresa que você está buscando. Então, nossa, nem lembrava que, né, o João trabalhou nessa empresa que eu estou aplicando. Então, é uma forma também de você se conectar e se preparar um pouco disso também. E a questão de estruturação, né? Então, esteja pronto para falar das suas experiências. É um momento que você rever seu currículo. Então, muitas vezes, a gente deixa para atualizar o currículo sempre um dia antes, ou sempre quando você atualiza seu currículo, só vai acrescentando formação ou experiência profissional, mas você já parou para rever todas as experiências passadas que você teve, para ver se faz sentido você permanecer com aquilo no seu currículo ou não, se você precisa reescrever de alguma forma, se tem algum termo técnico da sua área que já mudou de repente, né? Então, é um momento nessa preparação que você revisitar seu currículo. E uma dica bem importante para esse ponto é escrever alguns pontos principais de cada empresa que você passou. Então, na empresa X, então eu era analista. O que eu fiz de grandes projetos? Quais os principais indicadores que eu fiz naquela função? Quais minhas principais entregas naquela função? Então, para você ir relembrando isso e guardar para a hora da entrevista, né? Então, o recrutador vai querer muito saber de você as principais entregas em cada atividade que você teve. Quais eram suas contribuições individuais, não necessariamente da posição do time, né? Qual foi o seu papel naquele desafio? Então, você se estruturar isso, relembrar, que às vezes faz muitos anos, né? Então, é super importante nessa parte de preparação também. Tem um lado, né, de entrevistas presenciais, quando a gente fala de logística, né? Então, o quanto você se prepara para aquele momento, né? Na terça-feira tem uma entrevista na Paulista. Então, quanto eu já preparo essa minha logística para calcular imprevistos de trânsito, né? Eu vou de metrô, eu vou de carro. Então, como eu vou me preparar logisticamente para estar naquele horário na entrevista, né? Então, quanto que eu calculo toda essa logística, mais uma gordurinha aí pensando nesses imprevistos? Isso é muito importante, porque você chegando na entrevista com calma, tranquilidade, não chegando correndo, esbaforido, você se sai melhor, você vai estar tranquilo, você vai chegar com antecedência, você bebe uma água, você analisa o ambiente, tudo isso conta na preparação também. Tem um ponto de dress code, né, que a gente fala também da roupa, né? Que roupa que você se sente confortável para ir. Tem muita gente que compra roupa nova para ir para entrevista. Então, um ponto importante que eu vejo eu até aconselho não ir com roupa nova, sei com uma roupa que você se sente bem, que você já utilizou, porque às vezes você comprou uma roupa nova que começou a abrir o botão e você não percebeu, então não caiu tão bem, então você se sente incomodado. Então, vá com uma roupa que você se sinta confortável, que você se sinta bem, e tentar trabalhar essa ansiedade, né? Acho que todo esse preparo, quando a gente fala de ansiedade, ajuda na hora da entrevista, né? Tudo isso, você se preparando, você fica menos ansioso e fica mais tranquilo para a hora da entrevista. Então, essa é uma técnica também para o relaxamento, para você sair bem na hora. Esses são os principais pontos, assim, que eu lembro. Jimmy, você lembra de mais alguma coisa? Ou tem algum específico que te marcou nessa sua trajetória profissional? Ô, Camis, eu estou aqui dando risada porque eu estou lembrando de um caso muito bom.
Quando eu era estudante, eu fui fazer uma das primeiras entrevistas que eu fui fazer para estágio e eu fui esse de comprar roupa nova. E nessa de comprar roupa nova, eu comprei um sapato novo, um sapato social, eu acostumado a usar tênis, molecão. Meu, esse sapato acabou com o meu pé. Eu fiquei a entrevista inteira tentando encolher os dedos, porque estava acabando com o meu pé. E aí você falou disso, agora eu lembrei. Podem parecer dicas muito óbvias, todas essas que a gente está falando, mas elas são pouco usadas. Vocês se ficariam surpresos com o número de candidatos que chegam não preparados para falar com a gente. E tem algumas dessas dicas que elas podem ser muito valiosas. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. A Votorantim é um conglomerado de várias empresas que tem entre a sua empresa mais famosa o cimento. Mas eu, por exemplo, trabalho na Holding e a Camila trabalha na Votorantim Energia. Não é incomum as pessoas chegarem até a entrevista e você perguntar, mas você conhece a Votorantim? Você sabe o que a Votorantim faz? As pessoas falarem, faz cimento, né? Eu falei, faz cimento, mas faz muito mais coisa. O que você sabe? Então, você procurar se dedicar para se preparar para estar ali, primeiro quer dizer que você quer estar ali. E aí a Cami falou um outro negócio que eu achei sensacional, que é óbvio que quem está no mercado está se candidatando a uma série de vagas. Poxa, a gente entende isso, tem que tentar mesmo. Mas é bom fazer algum tipo de controle, ter clareza para você não passar esse tipo de situação. Então, uma dica que eu já vi uma pessoa usando e achei sensacional, vai se candidatar a várias vagas, vai criando uma planilha do Excel e vai pensar, poxa, aqui na Votorantim Energia eu me candidatei para uma vaga de engenheiro. Aqui na outra empresa me candidatei para uma vaga de coordenador. Para isso ir ficando claro, para você ter um controle, inclusive, sobre retornos que você tem, sobre entrevistas. Então, não precisa ser um Excel, pode ser um caderno, mas te facilita muito. O site é o básico, mas procura ler notícias sobre a empresa, procura empresas maiores, tem relatórios de sustentabilidade, relatórios integrados, tudo isso tem na internet. De graça para acessar e te dá muita substância para você chegar para falar com o entrevistador. Quando você chega numa entrevista do nosso lado aqui e vai tentar checar o interesse da pessoa e pergunta o que você sabe, por exemplo, da Votorantim, e a pessoa consegue te falar os números, os resultados, os movimentos. Eu vi que saiu no jornal uma notícia da Votorantim Energia sobre a aquisição de um novo parque eólico. Isso, invariavelmente, cria um viés positivo em quem está te entrevistando, de pensar, poxa, essa pessoa realmente se preparou para estar aqui, ela quer muito estar aqui porque ela sabe o que está acontecendo. E dado que a gente tem um monte de outros candidatos que não se preparam, começa a fazer diferente já no início da entrevista. Perguntar para pessoas que trabalham lá também, acho sensacional fazer esse tipo de movimento, e o resto é tentar acelerar essa preparação para na hora da entrevista estar o mais tranquilo possível para poder extrair o melhor. Mas eu vou ficar lembrando agora da história do sapato por sua causa, eu nem lembrava mais disso. Não, esse ponto de pesquisa que você comentou agora é bastante interessante, fez lembrar de outra coisa. Geralmente, quando você recebe um convite para comparecer à entrevista, tem o nome do entrevistador ou o nome do gestor, né, que vai te entrevistar naquele momento. Nessa pesquisa, é bacana também você pesquisar quem é essa pessoa que está te entrevistando, além da empresa, né? Então, quem que é o gestor, qual que é a formação dele, onde ele já passou, mesma coisa a pessoa, talvez, de recrutamento e seleção, que isso te ajuda, talvez, a fazer algumas conexões na sua fala, trazer alguns exemplos de algum outro setor que essa pessoa trabalhou também. Então, nessa busca, né, de informações sobre a empresa, inclui também a busca de conhecer quem que vai te entrevistar, quem que é essa pessoa. Vai te ajudar muito nessa empatia, né, nessa troca aí com a pessoa nesse momento. Exato. Camis, a gente recebeu uma pergunta aqui que eu acho que já cabe agora, não vou nem deixar para chegar na etapa de perguntas, do Antônio Carlos. Ele faz a seguinte pergunta: seria pertinente citar resultados obtidos nas empresas anteriores, mas tomando cuidado para não inflar informações e o ego? Olha, eu acho super relevante. Para quem está entrevistando, quando se fala de resultados e números, cria uma imagem na nossa cabeça. Então, invariavelmente a gente está conversando com o entrevistado, prestando atenção, mas criando uma avaliação também, que é o nosso trabalho. E boa parte dos entrevistadores, a gente usa uma técnica chamada seleção por competências, que é espelhar no que você já fez. Agora, muito cuidado para não trazer informações que sejam confidenciais.
principalmente porque se você for dar com uma informação confidencial nessa nova empresa, ela vai olhar, poxa, ele está falando uma coisa aqui que deve ser confidencial, o que me garante que ele não vai falar da nossa empresa também? E, óbvio, tomar o cuidado para você não ficar falando o tempo todo só de você, dos resultados, como se fosse a última bolacha do pacote, porque isso pode gerar uma impressão também de, poxa, é só venda que tem aqui, tá? Quem se vende demais, assim, extrapola, acaba gerando uma sensação ruim. O que você acha sobre esse lance de falar de resultados, Cami? Eu concordo com você, Di, e acho que tem que ter um bom senso nas respostas, né, nessas respostas de entregas, o que foi feito no projeto. Então, você tentar mesclar um pouco, né, do que foi entrega sua, do que foi entrega do time, do que era desafio da empresa. Então, até para não gerar esse ponto que o Antônio comentou de ego inflado, né? Então, acho que a gente sabe que na entrevista é um momento que a gente tem também de se vender, né? Então, a gente quer mostrar o que a gente fez, é importante a gente mostrar esses resultados. Mas esse balanço de eu, né? Ou de resultados, então sempre tenta balancear o que você fez, o que o time fez, o que era da empresa. Então, tenta calibrar um pouco esse mix na sua fala, eu acho bem importante. Boa, Camis. E, Camis, passando aqui para a nossa próxima parte, assim, e durante a entrevista, a gente falou de preparação. Durante a entrevista, o que para você pega mais, assim, da tua experiência? Pensando na entrevista, acho que tem um lado de início, quando a gente chega na entrevista, é a questão do nervosismo, né, das pessoas. Então, a gente, como RH, se depara muitas vezes com uma pessoa que está um pouco ansiosa, um pouco nervosa para aquele momento. Então, a gente, como RH, como entrevistador, no geral, não sei se vocês percebem em casa, a gente tenta deixar aquele ambiente um pouco mais à vontade, né? Então, aproveite desses momentos que a gente está deixando mais à vontade para você respirar, para você aceitar a água, o café. Então, isso tudo é importante para você ir se conectando naquela sala que você foi encaminhado. Então, respira 3 vezes, né? Então, isso é super importante de imediato. Acho que tem um ponto que pega esse lado inicial da ansiedade que a gente falou no ponto anterior, que é o lado de como eu me sinto bem, o quanto eu me preparo, né? Então, acho que vale vocês, até né, pegando esse gancho de passando as etapas, assim, o quanto você ensaia algumas coisas, isso é super importante, tá? Então, vai te ajudar agora nesse momento inicial, se você quiser gravar no celular, ensaiar com um amigo, com um irmão, com o marido, então acho que é super importante e vai te ajudar nesse início. Então, a primeira coisa que eu digo, assim, durante a entrevista é para a pessoa relaxar e tentar se conectar naquele momento, né? Porque às vezes ela veio do trânsito correndo, ela está com aquele ambiente que ela estava antes um pouco tenso, então faça esses exercícios para você conseguir focar e se conectar na hora da entrevista. Na hora não está pensando em outras coisas, né? Então, acho que isso de início é o que pega mais que eu vejo no dia a dia. E para você, Jimmy, assim, de imediato, o que você sente desses candidatos durante a entrevista? O que vem de primeiro? Qual que é a sua sensação? Eu sempre fico no meio termo, assim, ou aqueles que chegam muito ansiosos, ou aqueles que estão muito relaxados. Eu acho que a beleza da tua fala é o equilíbrio, assim. Então, o fato de chegar cedo e se ambientar e ir reparando, isso pode trabalhar ao seu favor. E tem um outro aspecto que eu acho que é muito relevante, cara, que já me perguntaram uma vez assim, eu fui numa empresa fazer uma entrevista e a pessoa atrasou, a pessoa foi grossa comigo desde o começo, ela estava me testando, e aí a minha reflexão foi, poxa, se é uma empresa que te trataram assim na entrevista, como é que será que vai ser o seu dia a dia se você entrar lá? Porque eu encaro a nossa função quanto RH como ter a responsabilidade de deixar a pessoa tranquila, de recepcionar bem, de deixar o ambiente, porque quando as pessoas estão mais genuinamente presentes, a gente consegue extrair muito mais informações.
Então, eu acho que eu concordo muito com você, que é de chegar, saber como é que você se comporta. E aí, já fazendo propaganda para a live das 5, o autoconhecimento impacta muito nesse momento. Então, quem quiser saber sobre isso, hoje às 5 a Mirella e a Tati vão falar sobre isso, mas tem a ver com como é que você se comporta nesses ambientes, como é que você age quando você está sob pressão. Você conhecendo os seus estímulos, fica muito mais fácil para controlar. Tem gente que ensaia demais e vem com aquele discurso que parece que se mudar uma vírgula de lugar já perdeu tudo, porque e a nossa função é fazer perguntas. Mas tem gente que ensaia de menos e esquece tudo que tem que falar. Então, por isso que é importante encontrar esse equilíbrio. Eu acho que um dos principais aspectos assim, para ajudar nesse equilíbrio é essa que a gente chama assim, de fórmula CRA, que é, em qualquer história que você for contar, você pensar que você tem que falar sobre quatro pontos. 4 pontos, Cami. Bom, vamos fazer diferente. Faz uma pergunta de entrevista para mim, Camila. Eu vou tentar usar essa fórmula aí, qualquer uma. Vamos começar com a pergunta que está no slide, né? Fale sobre você, fale sobre sua experiência. Vamos lá. Essa é uma pergunta que ela é muito armadilha, mas eu falo dela já já para vocês. Mas vocês vão reparar que eu vou falar em 4 pilares. Bom, eu sou o Dimitri, trabalho na Votorantim. Hoje a Votorantim é um grande conglomerado que conta com empresas em vários setores da economia. E eu trabalho na holding, que é onde a gente olha do ponto de vista do investimento da companhia. A minha responsabilidade é que eu cuido da área de atração e seleção, eu coordeno um time de 2 pessoas e a gente olha para as estratégias da marca empregadora, a gente olha para processos de atração de talentos, portas de entrada, processos seletivos. Eu acho que a minha grande contribuição foi ter conseguido rever todos os processos e durante esses 6 anos ter provocado bastante evolução, construindo um novo modelo de seleção, participando de projetos com as outras investidas, e hoje ter um time que consegue fazer esses processos rodarem e trazer mais aderência para a equipe. E o meu maior aprendizado é que a gente precisa sempre ser curioso. Então, eu aprendi que é importante sempre questionar os próprios aprendizados, os próprios processos. Então, eu desenhei um processo hoje que está bom, mas pode ser que amanhã ele não esteja mais. Então, esse foi o meu grande aprendizado. Se vocês repararem, eu usei a estrutura de falar primeiro do contexto, que era a empresa. Então, eu falei do tamanho, eu fui dando essa sensação. Depois eu falei qual era a minha responsabilidade, o que eu fazia nessa empresa. Depois eu falei dos meus resultados e depois eu falei do que eu aprendi. Se você usar essa forma para falar de qualquer projeto, qualquer experiência, você vai acabar cobrindo um monte de áreas que são coisas que nós, como entrevistadores, vamos fazer perguntas para você. E aí você deixa menos dúvidas rolando. Então, acho que é uma forma super simples e que você vai treinando ela e sempre pensar, puxa, contexto, responsabilidade, resultado e aprendizado. Você já viu alguém que usa muito bem isso numa entrevista, Camis? Como é que funcionou para você? Não, acho que essa formulazinha mágica, hein, se vocês aí de casa levarem isso a sério, anotem aí, levem para a vida, acho que facilita muito a nossa vida, né? Então, se todo mundo tivesse isso em mente na hora de responder uma pergunta de experiência profissional ou qualquer outro projeto que fez na sua carreira, facilita muito. Vocês já se adiantam a esse tipo de perguntas, né? Então, provavelmente a gente ia perguntar alguma coisa que você contou nessa história, né? Então, a importância de você ter esse storytelling, né? Esse termo que o pessoal usa muito. Então, ter uma sincronia, uma organização de pensamentos, essa organização da fala, né? Então, não necessariamente vocês precisam, né, seguir exatamente para todas as respostas, mas além dessa estrutura, você pensar nessa cadência, nesse storytelling, ajuda muito a gente, né? Então, o quanto você pensa num projeto, quando você está contando a sua história profissional também, pensar numa sequência, né? Então, eu contei a primeira experiência profissional, daí eu conto a minha última experiência para depois contar uma do meio, então a gente acaba ficando um pouco sem contexto. Então, tenta ter esse storytelling, essa sequência também,
na sua fala de uma forma geral, né? Então, acho que é muito importante essa coerência e mostrar essa linha do tempo e na sua fala, né, Jimmy? O que você acha? Pô, é total, assim, tem a ver com preparação, tem a ver com coerência, e aí tem essa famosa pergunta, me fale sobre você, assim, quando você chega o RH te pergunta, me fale sobre você. Essa é uma pergunta que ela pode ser aquele momento de escorregar, porque ou a pessoa pode falar demais ou falar de menos, aí, poxa, aonde eu vou? A minha dica aqui, não sei se você concorda, Camis, é quando o RH te perguntar isso, devolve com uma pergunta. Fala, tá, por onde você quer que eu comece? Você quer que eu foque no meu profissional? Você prefere que eu conte no meu pessoal? Você quer que eu fale da minha carreira em ordem cronológica, de trás para frente? Pergunta, não é proibido perguntar. Para não correr o risco de sair falando adoidado e acabar, puxa, o RH pensa, nossa, tá desfocado. Ou quando me fala sobre você, você fala uma única frase e tá tudo certo. Então, busca esse equilíbrio fazendo perguntas. E me leva para o meu próximo tópico aqui, Camis. Dá para fazer pergunta durante a entrevista? O candidato pode fazer pergunta para o RH e para o gestor? Super, né? Então, acho que hoje em dia não é só a empresa que escolhe o candidato, né? Então, a gente fala muito que o candidato também está avaliando, né? E quando você vai numa entrevista, você está olhando aquele ambiente de trabalho, você está avaliando aquele gestor que está te entrevistando, pensando, nossa, como vai ser trabalhar com essa pessoa? Essa pessoa vai ser bacana, criou uma empatia, você está observando e você também está escolhendo, e isso é super digno, né? Então, não é só a empresa que aceita o candidato vai estar olhando, analisando a empresa, olhando os valores, olhando toda essa história para ver se ele está afim de participar, de fazer parte daquele time, de fazer parte daquele desafio. Então, você fazendo boas perguntas, né, ao final, mostra esse seu interesse de conhecer, também estou avaliando, também estou escolhendo a empresa, também quero saber um pouco mais, então mostra um pouco esse seu interesse da vaga, esse seu interesse sobre a empresa, então é super digno de perguntar, né? Então, de repente, nessa preparação que a gente falou antes, você leu sobre a empresa, leu sobre a vaga, ficou com algumas dúvidas, já leva para a entrevista. Pode ser que que o recrutador tenha falado e você tenha sanado essas dúvidas no decorrer do bate-papo, mas pode ser que outras dúvidas tenham ficado ainda. Então, guarda essas dúvidas para você perguntar para o entrevistador, você perguntar um pouco de perspectiva, o que é legal perguntar também, né? Então, às vezes as pessoas têm dúvida, né? O que é legal eu perguntar para o entrevistador, né? Então, o que a gente vê bastante, as pessoas perguntando sobre a posição, os desafios daquela posição, né? Curto, médio e longo prazo, os desafios daquela cadeira, quais são as metas daquela área, daquele ano, é para você sentir qual vai ser o desafio quando você for contratado, né? Se porventura for contratado, o que você vai enfrentar naquele dia a dia. Então, isso é super importante você levar. O que mais você vê, assim, de perguntas? Você acha legal quando as pessoas te voltam com essa pergunta também, com perguntas no final da entrevista ou no decorrer? Eu gosto, porque além de demonstrar interesse, mostra exatamente isso que você falou, da pessoa também estar avaliando a posição. Uma, assim, que já me fizeram algumas vezes, eu sempre acho muito bacana, é quando a pessoa pergunta ou para o gestor ou para mim, por que eu trabalho nessa empresa? O que me faz acordar todo dia e vir trabalhar nessa empresa? Porque aí chega uma hora de você criar uma conexão quase que pessoal para falar dos seus motivos também. E aí a pessoa acaba abrindo e acaba surgindo vários detalhes de cultura dessa companhia, porque cultura é um negócio que é meio daquele jeitão que a gente tem no dia a dia. Então, essa é uma pergunta que eu gosto de responder, assim, quando as pessoas perguntam por que eu trabalho na companhia. Falando em pergunta, surgiu uma pergunta aqui, Cami, você vê que eu estou jogando essas bolas difíceis tudo para você. É uma pergunta do Osmar, e o Osmar está aqui com uma dúvida de que, ao buscar recolocação, como é que expor que aceito, se preciso, cargo inferior ao último? No meu caso, era gerente administrativo e financeiro. Agora me candidatar na vaga de jornalista pleno e sênior. E aí, o que você acha dessa? Osmar, não, boa pergunta. E isso a gente tem visto bastante, né? Então, pensando no mercado, como ele está aquecido, o quanto que a gente vê na crise, né? Muita gente
muitas pessoas se realocando, né? Então, buscando, às vezes, uma carreira, né? Uma outra carreira, né? Muita gente migrando de carreira, né? Eu estou no RH, quero ir para o financeiro. Então, muitas pessoas passando por esses movimentos, né? De cargo, de posições. Uma coisa que a gente, pelo menos, já sabe muito, né? O quanto que você está naquele momento na posição, não necessariamente que você é aquilo, né, papel timbrado para sempre. Né? As coisas mudam, o mercado muda, então acho que esses movimentos, né, tanto de funções, né, então de uma área para outra são bem-vindas, quanto de cargos, né? Então muitas vezes a gente vê a pessoa também numa empresa menor com cargo de gerência, um cargo de coordenação, que é equivalente numa empresa maior a um cargo de consultor, alguma outra função, também pode acontecer bastante que a gente vê. Então, os desafios e esse contexto conta, né? Então, também na hora dessas mudanças, e acho que para o candidato não se sentir mal, acho que isso é o mais importante, né? Então, não tem problema algum essa migração diária, essa migração entre funções e hierarquia. Então, cada vez mais isso está até em desuso, né? Então, a gente vê tantas empresas falando de ágil, de digital, onde não tem mais hierarquias, que são carreiras horizontais. Então, eu vejo que isso é uma tendência que tende já estar em baixa, né, e tende a cair um pouco mais. E você, Jimmy, o que você acha desse ponto? Eu concordo com tudo que você falou, e eu acho que o principal ponto aqui, Osmar, a gente dá aqui essas dicas, ensina a estruturar o pensamento, ajuda a se preparar, mas tem uma coisa que é insubstituível na entrevista, que é a honestidade. Eu acho que não pode faltar. E a gente tem visto, de fato, esses casos de pessoas que tinham um cargo maior ou menor e aí fazem essas mudanças. A gente sabe que o país está passando por uma crise difícil, não só o país como o mundo, e que as pessoas a gente está passando por uma alta taxa de desemprego. Então, eu acho que nada substitui a honestidade, de falar, olha, estou desempregado, topo conversar por cargos diferentes, e do nosso lado, eu acho que a gente também desenvolve aqui uma conversa no sentido de que, poxa, será que essa pessoa está aceitando só enquanto ela não arruma outro emprego como gerente? Então, a nossa responsabilidade aqui é identificar se realmente existe aderência para a posição, se existe aderência para a cultura, se está alinhado aos valores. Então, aí a gente começa a aprofundar, mas aí é uma responsabilidade que é mais nossa. Então, acho que nada substitui a honestidade a falar das próprias experiências e dessas diferenças de cargo. E como a Camila está falando, eu acho que hoje faz muito menos diferença do que já fez no passado. Então, não é incomum a gente receber aqui gente que já foi gerente e vem para a posição de analista, às vezes ganhando mais, por conta de estrutura de empresa. Então, acima e embaixo de tudo que a Camila falou. Não, e pegando o gancho, Jimmy, acho que a gente tem uma outra dúvida aqui, tá? Da questão de empresas que abrem posições de forma confidencial. Então, e acontece muitas vezes, né? Acho que o primeiro ponto de vagas, né, empresas confidenciais, né? Por que a gente abre uma posição confidencial muitas vezes, né? Então, muitas vezes a gente trabalha uma posição de forma confidencial pela essa questão da pessoa estar naquela posição, então é uma vaga que vai ser substituição. Então, só tem uma vaga, só tem uma posição de gerente comercial naquela empresa. E ela divulga uma posição de gerente comercial. O gerente comercial vai falar, nossa, estão trabalhando a minha vaga. Então, muitas vezes, a gente trabalha vaga confidenciais pensando numa substituição, ou um projeto grande que ainda é confidencial, que a gente está reestruturando, vai abrir um projeto novo, a gente vai abrir uma unidade de negócio nova e a gente ainda está nesse papel de negociação, né? Então a gente está vendo como abrir, quais são esses detalhes, às vezes envolvem acionistas, envolve um monte de termos burocráticos, informações para o mercado. A gente abre a empresa e abre as posições de forma confidencial até ter esse fechamento, esse ok do projeto. Então, tem algumas situações que faz
com que a gente abra de forma confidencial essas posições. Você lembra de mais alguma, Jimmy? Mais algum ponto para essa questão de Eu vejo bastante essa. Eu vejo bastante essa de ser uma substituição e que está ocorrendo ainda de maneira confidencial, de investimentos que podem acontecer ou de cargos que ainda não existem, e faz parte da estratégia da companhia. E aí, a Rafaela, que fez a pergunta, ela questiona se ela pode perguntar para o recrutador sobre detalhes da vaga. Pode. O que vai acontecer é que se o recrutador não puder falar, ele vai avisar. Eu não posso abrir, é uma vaga confidencial. Acho que não dá para ficar insistindo muito. Você fala, puta, não dá, é porque tem algum motivo. Assim, a gente, só para quem está assistindo entender, a gente só abre vaga como confidencial, pelo menos aqui na Votorantim, quando é necessário. Até porque a gente sabe que a gente tem uma força de marca. Quando a gente pode abrir falando que é a Votorantim, a gente sabe que a gente atrai melhores pessoas. Então, se é confidencial, é porque tem um motivo justo por trás disso. Mas quanto a perguntar, eu não vejo nenhuma questão, não. E, Camis, a gente está em plena pandemia, estamos em quarentena. Não sei como é que foi por aí, mas aqui na Hold a gente tem feito entrevistas todas virtuais. O que a gente pode falar para as pessoas sobre entrevistas virtuais? Como é que tem sido a sua experiência? A gente teve que se reorganizar de uma forma grande, né? Então, enquanto que a gente eventualmente realizava algumas entrevistas de forma virtual e agora, né, 100% estão acontecendo de forma virtuais. Eu acho que todo mundo tem se deparado com isso, né? E a gente pensa, nossa, o que tem que ser diferente de uma entrevista presencial de uma virtual, né? Então a gente sempre se depara um pouco com isso. Será que minha atitude tem que ser diferente? Será que meu planejamento tem que ser diferente? Então, com esses meses de entrevistas virtuais, a gente pincelou aqui algumas dicas para vocês do que antes e durante a entrevista a gente pode fazer de uma forma diferente, o que a gente tem que se preparar e ter um cuidado adicional, né? Então, acho que um dos principais pontos é esse preparo, né? Do mesmo jeito da presencial que você se prepara, na virtual tem alguns preparos adicionais, né? Então, verificar os aplicativos, né? Então, o recrutador vai agendar a entrevista, né? Pergunta qual que é a aplicação que ele vai utilizar, se é o Zoom, se é o Teams, se é o Skype, se é o Hangout. Então, pergunta qual que é a ferramenta. Talvez você consiga negociar. Geralmente, o recrutador tem mais de uma ferramenta que ele utiliza, né? Então, geralmente, a gente utiliza aqui o Zoom, o Teams, a gente também tem o Skype. Então, caso você esteja familiarizado com uma ferramenta em específico, você pode perguntar, a entrevista pode ser pelo Skype, pode ser por tal ferramenta, então você consegue negociar isso antes, né, e esse agendamento. Caso você não tenha nenhuma ferramenta nesse sentido, né, veja qual que é a do recrutador, baixe antes, testa com um amigo. Então, é importante você, na hora, né, não se sentir nervoso ou atrapalhado por conta da ferramenta, né? Isso não pode tirar sua atenção na hora da entrevista. Então, quando você se prepara e baixa antes e testa a ferramenta, isso é super importante. Tem um plano B, né? Então, tudo isso pensando em preparo, né? Então, quanto que, eu tenho meu desktop que eu vou fazer entrevista. Mas e se na hora der problema? Será que então eu já mando o link da entrevista para o meu celular? Então, na hora eu posso me conectar pelo meu celular. Então, estou usando fone de ouvido. Então, sempre tem um fone extra, de repente. Se esse falhar, eu tenho um plano B. Então, sempre pense num plano B, né? Pensando em dispositivo que você vai utilizar, pensando em fones, pensando em internet, né? Então, internet, o Wi-Fi de casa falhou. Será que eu posso usar a internet do meu celular, então, para rotear essa conexão, ou falar no telefone, né? Fazer essa videoconferência por telefone? Então, sempre pense nesse plano B. Então, tudo isso, né, o que a gente pensou de preparo antes das entrevistas. Tem alguma coisa que chama a sua atenção, Jimmy?
nesse preparo? Não, acho que de fato é super relevante, até para garantir que você esteja confiante. Mas se por um acaso acontecer alguma coisa que está fora do previsto, o cachorro começou a latir, a criança está passando atrás, a conexão cair, não se desespera, porque a gente também está sofrendo tudo isso. Graças a minha esposa que está dando comida para minha cachorra, ela não veio aqui latir ainda. Mas a gente também está passando pelas mesmas situações e eu tenho certeza que você não vai ser julgado por conta disso. A gente tem um nível de compreensão alto. Então aconteceu, puxa, como é que eu resolvo e bola para frente? E aí eu acho que exatamente o que a Camila falou é super relevante, que é o lance do plano B. Puta, como é que eu vou partir do meu plano B? Tenho celular, não tenho celular? Não deu, caiu a internet, antes liga para o recrutador, fala, poxa, eu estou com um problema de internet, não sei se eu consigo resolver, podemos remarcar. Só não deixa de, assim, só não foge da entrevista e deixa a pessoa sem saber o que está rolando. Porque aí para a gente também é muito difícil. Então, pode ser que 5 minutos antes caiu o Wi-Fi, eu só tenho 4G. Podemos falar por telefone? Cria também essas alternativas. Mas quando der, acho que é importante abrir a câmera, ter a imagem. E se der ruim de algum jeito, a gente vai dar um jeito de consertar depois. Não precisa desesperar, não. Eu já tive alguns bons casos. Né? Pô, você sabe que tem um rapaz que trabalha comigo e a entrevista dele, ele é de Recife, então quando a gente contratou ele estava lá em Recife, a entrevista dele foi por vídeo e a avó dele ficava passando no fundo, assim, ó. E ele começando a ficar desesperado e eu percebendo a situação cara, não tem problema, deixa passar, tá tudo certo, a gente está em casa. Tem uma pergunta que surgiu aqui, Camis. Nesse contexto de entrevista online, gostaria de saber se vocês acham que esse novo modelo se manterá. Quais são os prós e contras, tanto para a empresa quanto para o entrevistado, caso tenha? Ótima pergunta, Tamires. Eu acho que é um modelo, sem dúvida. Eu, pelo menos, acredito que chegou para ficar, Dini. E você, o que você acha? Eu acho total. Eu acho que faz falta ainda em alguns momentos ter o presencial e eu espero que a gente possa voltar a ter. Mas em termos das primeiras entrevistas, principalmente, acaba economizando com custos logísticos, é mais fácil para o candidato, não precisa sair de casa, ele só precisa ter um acesso à internet, na maioria dos casos, é mais rápido, a preparação é melhor. Para a gente que trabalha em escritórios grandes, a gente sofre com reservas de sala, então a gente não precisa reservar a sala de reunião. Então eu acho que ele veio para ficar, ele já era uma tendência antes da pandemia, agora que foi acelerada de maneira abrupta, mas em alguns momentos, somente nas etapas finais, em alguns cargos, faz diferença estar presencial. E aí eu acho que a desvantagem para quem está fazendo a entrevista, ô Tamires, é que quando você faz uma entrevista presencial, você chega no escritório, você já vê já vai criando uma imagem de como é a empresa, já viu ali a parte subiu o elevador, olha como é o escritório, ele é open space, não, são salas compartilhadas, é um escritório grande, um escritório pequeno. Tudo isso ajuda também a se adequar e já enxergando que você pode trabalhar naquela empresa. Pelo vídeo, é um pouco mais frio, né? Porque, poxa, eu estou em casa, a Camila está em casa, a gente não está no escritório hoje, por exemplo. Então, eu acho que tem sim os seus benefícios, mas tem uma parte também que eu acho que acaba fazendo falta. Eu estou sentindo falta de fazer entrevista presencial, Camis. Também. É super importante, né? Criar essa empatia. Acho que o mix é importante, né? Como você disse, né? De quanto que a gente, algumas etapas deixa no presencial, no online, e vai migrando as etapas do processo, vai para o presencial, porque é igual a gente disse anteriormente, né? Vocês também estão escolhendo a empresa. Então, é importante vocês terem essa sensação do ambiente, se vocês querem estar lá. Então, isso conta bastante, né? Então, até aqui na Votorantim Energia, o que a gente tem feito nos processos de integração de novos colaboradores, é fazer um tour virtual, né? Então, a gente gravou um tour virtual pelo escritório para a pessoa conhecer aquele local que ela está trabalhando, né? Então, quanto que a gente vê que, de fato, isso faz falta, né? Então, as pessoas se sentirem naquele ambiente
E é isso, eu acho que é a grande perca aí da gente deixar, fixar só em um único modelo, né? Então, sou super a favor da gente ter esse mix de metodologias mesmo para uma entrevista, né? Então, tem prós e contras em todos os modelos, né? E durante a Boa. entrevista, né? O que será que a gente pode fazer de diferente? Tem uma diferença, Jimmy? Você vê de uma entrevista presencial, de uma entrevista virtual, o que a pessoa tem que agir e fazer de uma forma diferente? Boa pergunta. É, Puxa, boa pergunta, Cam. Você me pegou agora. Eu acho que o que pode impactar de fato é esse lance da confiança, assim, a não ser que sejam modelos específicos. Por exemplo, em algumas entrevistas a gente usa a metodologia de case, né, de trocas de ideias ali pensando no futuro para testar alguns tipos de conhecimentos específicos. E no online dificulta um pouco. Eu acho que a grande sacada aí é sempre que você receber perguntas mais difíceis, que entende ali que pelo online não está tão claro o que a pessoa quer, vale perguntar. Ser muito franco, assim, puxa, o que você espera dessa resposta? Como é que você acha que a gente deve seguir? Mas, no fundo, as dinâmicas, elas são muito parecidas, assim. Não acho que mude tanta coisa. Pelo menos eu não consegui sentir ainda. E você, o que você acha? Eu acho que, né, na maioria das vezes sempre segue a mesma também, né? Então, as pessoas participando, interagindo, então a gente consegue basicamente seguir na, né, realização de testes também, a gente tem feito de forma virtual, então muda pouca coisa mesmo. Então, esse durante a entrevista, né, esse passo a passo. Acho que o que muda é um pouco falando desse preparo da pessoa, né? Então, tem coisas que a gente colocou no preparo mesmo antes da entrevista, mas tem um preparo que influencia diretamente para a pessoa na hora desse bate-papo, né? Que até esses últimos pontos que a gente coloca aqui nesse slide, né? Então, quanto você está num espaço calmo, livre de interrupções, acho que todo mundo já viu esse vídeo do GIF que a gente colocou, né? O quanto que o repórter, né? Entrou o filho, entrou a esposa, né? O quanto que, de repente, deixa um recadinho na porta, né? Tem entrevista, o quanto que você orienta a casa, né? Que você está, onde você está, onde você vai fazer a entrevista daquele ambiente. Então, acho que tudo isso faz parte, e a gente também sabe que imprevistos acontecem, tá? Quem tem filho pequeno, quem tem cachorro, a obra do vizinho de cima, então, tem coisas que fogem do nosso controle e paciência. Acho que todo mundo já está bem acostumado com isso nesse período de pandemia, né? Então, a questão da iluminação do local, quando você prepara um ambiente livre ou um ambiente que mostre um pouco das suas características, né? Então, por exemplo, o do Jimmy, né? O quanto que ele gosta de ler, o quanto ele gosta de arte, né? Então, esse ambiente dele traz um pouco dessas suas características, né? O quanto que eu estou atrás de um armário cheio de roupa amassada aqui atrás, né? Então, minimamente esteja num ambiente branco ou um ambiente que reflita um pouco dessas suas características. Então, isso é até interessante, que mostra um pouco da sua imagem e aquilo que você está querendo passar para o entrevistador também, né? Essa alocação da câmera, né? Então, se for fazer para o celular, tenta posicionar a câmera certinho. Tem a dica, né, de um palmo, né? O quanto que você deixa um palmo acima da cabeça aparecendo para você. Isso mostra que você está um pouco melhor posicionado na câmera. Então, faça esses testes antes, né? E tome esse cuidado na hora da entrevista também, né? Então, tem alguns cuidados que a gente vê que é antes que acaba interferindo bastante nesse durante, né, nesse dia a dia. Tem alguma coisa, Jimmy, que você lembra além disso? Não. Camis, e depois da entrevista? Essa é uma pergunta que a gente escuta com uma recorrência grande, assim. O que eu faço? O RH não me deu retorno, não recebi feedback. O que você faz depois da entrevista? O que faz depois da entrevista? Será que é nada, como mostra esse GIF? Será que a pessoa não tem nada que ela possa fazer?
Bom, nada, eu acho difícil, porque até para controlar a ansiedade vai virar um desafio gigantesco. Eu acho que assim, até para a pessoa entrevistar, a empresa não me deu feedback, assim, a gente como DHO acredita que todo mundo merece um feedback, merece saber o que aconteceu, merece ser posicionado. Entretanto, a gente sabe que em alguns lugares é difícil, tem números de processos muito grandes, e falhas acontecem invariavelmente. Então, não para mim, não é um problema perguntar para o RH, dar uma ligada, mandar um e-mail, não acho que seja um problema. E aí, o cuidado é, puxa, o quanto que eu ligo? Puta, o candidato liga 5 vezes na mesma semana, aí eu acho que pode ser um pouco demais, aí demonstra essa ansiedade. Mas ligou, puxa, já tem um resultado? Não, não tem. Vocês têm alguma previsão de quando é que sai? Porque muitas vezes esses termos eles fogem do nosso controle. Uma vaga que era para a gente contratar na semana que vem, aconteceu uma mudança no mercado, aconteceu uma mudança estratégica, e aí essa contratação fica para o próximo mês. E às vezes a gente não sabe, às vezes a gente sabe. Então, a gente também às vezes tem uma dinâmica muito difícil aqui no dia a dia. Mas eu não me importo em nada com o candidato que me pergunta se a vaga foi fechada ou não. Você costuma receber muito desses contatos, Cami? Sim, eu acho importante até que demonstre esse interesse, né? O candidato vai estar demonstrando esse interesse genuíno na posição. E uma prática importante, né, que eu sempre tento trazer ao final das entrevistas é a relação dos próximos passos, né? Então, se o recrutador, porventura, não fala para você quais são os próximos passos, pergunte, coloque essa pergunta na sua lista. Então, quais são os próximos passos, né? Para você ter essa noção do tempo. Ah, então, o gestor dessa posição vai entrar em férias. Então, mais ou menos daqui um mês a gente vai te dar a resposta, porque ele está entrevistando outras pessoas. Então, pergunte qual que é o prazo, quais são os próximos passos, para você ter essa noção antes de acionar, como o Dino disse, né? Então, passou esse prazo de um mês, não recebi nenhum posicionamento, né? Então, vou mandar um e-mail, vou mandar um WhatsApp, né? Então, vou mandar por algum contato perguntando esse status. Então, acho que não tem problema nenhum perguntar, mas é importante sanar um pouco dessa expectativa e essa ansiedade até um pouco antes, tá? Então, acho que é uma dica aí que eu deixo para vocês. Aqui surgiram umas perguntas aqui sobre o tempo, uma semana. Acho que você já respondeu, é perguntar para o RH assim, quanto tempo você acha que essa posição vai ser fechada, quais são os próximos passos, até porque você saber um pouco disso ajuda a diminuir essa ansiedade. Ficar no escuro, não saber de nada, é ruim para qualquer um. Então, eu acho que o prazo é esse, é o prazo que o RH te dá, e se eles não te derem, pergunta. Pergunta, não tem nenhum porque às vezes problema. mudou a rota, né? Então te deu 15 dias, retorno na próxima semana, e é o que o Jimmy comentou, às vezes mudou a posição, mudou o escopo, e eles estão analisando, o gestor entrou de férias, ou eles decidiram incluir alguma etapa adicional no processo seletivo. Não pode ter acontecido alguma mudança de rota, e você perguntando dentro desse prazo, a pessoa vai te posicionar, né? Então, a gente congelou a vaga, ou a gente, né, mudou um pouquinho o escopo, a gente está redefinindo o gestor depois para dar o retorno aos candidatos. Então, a gente sabe que esses imprevistos podem acontecer. Exato. Camis, para quem quiser, porque a gente aqui, infelizmente, já está com o nosso tempo quase acabando, foi só Nossa, uma hora, eu voou. poderia ficar aqui horas falando com você e trocando essa ideia. Quem quiser aprofundar num tema, o que você indica? Você que é super conectada. É super importante, né? Eu acho que a primeira coisa, quando você está procurando emprego, eu acho que é importante você ter em mente que seu trabalho é procurar emprego. Acho que é a primeira mentalidade que você tem que ter e se preparar para isso, né? Então, quanto mais de informações, assuntos sobre carreira, informações sobre entrevistas, sobre realocação no mercado, então é sempre importante você buscando esse conhecimento, né? Então, você encarar aquilo como uma atividade, como o seu emprego é a busca do emprego, né? Então, tenta encarar um pouco isso. E a gente deixou aqui para vocês
algumas dicas de alguns podcasts, né, que falam bastante sobre emprego, sobre carreira. Então, né, tem a questão da chave de emprego, tem o Max Gerling, que ele é super visionário nessa questão de carreira, de transição. Então, podcasts bem interessantes. E a gente tem alguns YouTubers que sempre falam dessas temáticas também. Então, dando dicas super atualizadas, sempre de livros, de metodologias novas. Então, nesse período remoto, né, que as entrevistas passaram de presenciais para remotas, então, dando dicas dessa mudança, o que tem que ser diferente. Então, caso você queira se aprofundar no assunto e se sentir mais confortável, mais preparado, então tem muita coisa na internet, né? Então basta buscar e a gente dá aqui para vocês algumas inspirações iniciais aí para estimular essa busca. Exato. Partindo aí para as nossas considerações finais, Camis, eu acho que ficaria aqui horas falando com você sobre o tema, faz parte do nosso dia a dia. Eu deixaria como mensagem, já construindo a mensagem final para depois você completar, Camis, que tem dicas, tem maneiras de se preparar, tem uma série de coisas que você pode fazer, mas uma delas nunca deixa de ser você mesmo, assim, acho que, porque tentar também mostrar uma pessoa diferente em virtude de uma entrevista, em virtude de um cargo, é muito complexo, porque depois, no dia 1, você vai estar numa empresa e que talvez estejam esperando aquele candidato da entrevista, e se ficar muito tempo interpretando um papel ou tentando ser uma coisa que no fundo você não é. Então, acho que nada dessas preparações elas são complementares, mas elas não devem mudar quem você é de fato, as coisas que você acredita, como você age. E a gente falou tanto, quando estava desenhando isso aqui, eu e a Cami, a gente falou muito de preparação, porque de fato a gente acredita que isso ajuda as pessoas a irem melhor durante a entrevista. Tem uma frase que eu gosto bastante e que aí ela acaba norteando o meu jeito de fazer as coisas, que é quando chega o momento da ação, o momento de se preparar já acabou, como se fosse uma prova de natação. O atleta ele não vai aprender a nadar quando chegar na prova e alguém dá a partida para ele. Ele já treinou bastante. Então, a beleza de se preparar é essa, de você, puxa, não sei quando eu vou precisar usar essa competência, não sei quando eu vou precisar usar essa habilidade, mas eu tenho ela. Melhor do que ser pego desprevenido. Então, eu gostaria, as minhas mensagens finais são essas, assim, seja você mesmo sempre, e dê bastante importância para esse momento de se preparar. E você, cara, como é que você fecha? Boas palavras de que foi um prazer passar essa 1 hora com você. Então, queria agradecer a presença de todo mundo. Tem muitas pessoas que vão assistir esse vídeo depois, então adicionem a gente no LinkedIn para quem tiver dúvidas e a gente esclarecer depois. A gente deixou o nosso linkzinho nesse início da apresentação, então a gente está super aberto aí para continuar trocando essa ideia com vocês. Desejo boa sorte aí para quem está nessa busca constante. E como mensagem, eu acredito muito nesse que o Jamie comentou, né? O quanto que é importante vocês também escolherem empresa, o quanto vocês o quanto é importante vocês fazerem parte e se dedicarem ao processo, tá? Então, fujam de só empresa, vou aceitar qualquer coisa, vou aplicar para todas as posições. Tentem mudar um pouco isso na busca, né, das empresas. Tentem ver os setores que mais brilham os seus olhos, as posições que mais brilham os seus olhos, porque nada melhor do que a gente passar numa posição, entrar numa vaga de alguma empresa que a gente admire, de uma vaga que a gente está super afim, tá? Então, cada vez mais a gente vê isso, o quão importante é para essas novas gerações e o total sentido que isso faz, né? Então, como você acorda todas as manhãs para algo que faça sentido para a sua vida, então, nesses processos seletivos, façam vocês também as suas escolhas, tá? Então, façam vocês essa peneira aí dessas posições. Isso aí, gente. Isso aí. Muitíssimo obrigada. Obrigado a todos, Cami. Um abraço. Foi especial estar aqui com você. Foi um prazer, Jimmy. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.